Olá, olá, muito boa tarde para você que está acompanhando neste instante o início aí desta live da comunicação do bem. Já estamos no ar. Boa tarde, Felipe. Foi o primeiro a chegar, né, Felipe? Oi, tudo bom? Um grande abraço aí para você que está acompanhando. Já quero convidar vocês, a todos os meus amigos aqui do Facebook, se você quiser compartilhar essa live também com os seus amigos ou em algum grupo, seja muito bem-vindo à Comunicação do Bem. E hoje a gente fazendo então uma live neste sabadão, né? Pois é, sábado bastante quente, muito calor em boa parte aí, na maior parte do Brasil. E estamos aqui, né, na Comunicação do Bem para trazer justamente coisa boa para vocês, tá? E olha, hoje a gente vai ter uma convidada muito especial. O assunto, o tema de hoje também é muito interessante. A gente vai estar falando aí sobre emagrecimento. Vai dizendo aqui quem tá acima do peso aí que gostaria de perder uns quilinhos, hein? Quem tá se achando mais fofinho, principalmente aí depois dessa quarentena. Muita gente acabou tendo menos atividades e acabou então tendo alguns probleminhas com a balança, né? Mas hoje a gente vai estar falando sobre esse assunto na visão do Corpo Explica, isso mesmo, tá? É uma analista corporal que estará aqui com a gente, a Gisele Ramon, trazendo aí essas informações, o que tem a ver aí o emagrecimento com o formato do nosso corpo, enfim. Todo esse assunto a gente vai estar esclarecendo para vocês nessa live de hoje. Oi, Terezinha, boa tarde para você estar acompanhando. O Matheus está aqui dizendo que está muito calor em Tangará, aqui no estado de São Paulo também está bem quente, viu, gente? Quente e seco, né? O Jarci Ramon também já está acompanhando a nossa live aí neste sabadão. A nossa convidada já chegou, viu, gente? A Gi Ramon já está aqui assistindo a gente, né, Gi? Deixa eu ver aqui, eu vou convidar você já, viu, Gi? Enquanto isso, o pessoal vai acessando, eu também vou compartilhar essa live em alguns grupos aqui para o pessoal poder acompanhar hoje. Muito bacana, tá, essa live. Então, vale a pena aí para você, se puder compartilhar em alguns grupos, chamar mais pessoas para acompanhar esse assunto, esse tema tão bacana, tão interessante que a gente vai estar trazendo hoje aqui na Comunicação do Bem com a analista corporal, a Gisele Ramon, que já tem aí uma vasta experiência nesse assunto e vai falar um pouquinho pra gente o que é esse assunto, esse negócio de o corpo explica, o nosso corpo, o formato do nosso corpo, será que influencia mesmo em algumas questões da nossa vida? Enfim, nós estaremos esclarecendo esse assunto aqui para vocês. E se você quiser também já deixar a sua pergunta a respeito do tema de hoje, que é o emagrecimento, vai lá, fique à vontade, tá? Ah, que legal, a Jarci é a mãe da Gi, né? Tudo bom? Tá acompanhando a gente lá do Rio Grande do Sul, aliás, de Santa Catarina, né, Gi? Gi, já chamo você, enquanto isso eu só vou compartilhar aqui em alguns grupos a nossa live de hoje, tá? O pessoal poder acompanhar aí esse assunto que é tão bacana. Então vamos compartilhar em alguns grupos aqui também, para que mais pessoas venham com a gente e venham acompanhar então a Comunicação do Bem na tarde deste sábado. Que legal! Hoje a gente está fazendo uma live no sábado, até para dar a oportunidade, muita gente durante a semana não consegue acompanhar aí, né? Geralmente a gente faz durante a semana, mas o pessoal agora hoje vai poder acompanhar. E quem não puder acompanhar agora, vai poder acompanhar depois também, porque essa live vai ficar gravada, já vou falar para vocês, e também lá no meu Instagram. A Raquel também já está acompanhando a gente. Olha que bacana. Chamem mais pessoas, hein? Chamem mais pessoas para a gente começar, então, a falar sobre esse assunto legal que foi escolhido aí pelo nosso público, tá? Eu lancei uma perguntinha essa semana lá nos meus stories, perguntando para as pessoas qual era o tema que elas gostariam de ouvir a respeito do Corpo Explica, né? O que o corpo, o formato do nosso corpo pode nos explicar a respeito de algumas questões. E aí eu perguntei 2 temas, e aí o pessoal escolheu então o tema emagrecimento. Por que será que eu sou tão magrinho? Oi, João, lembrei de você, você entrou aí com a gente agora e está acompanhando a live. João Carlos, João Viola, né?
Por que será que algumas pessoas são tão magrinhas? Por que será que outras são mais cheinhas? E muita gente às vezes tem dificuldade aí na hora que quer emagrecer, dificuldade com algumas dietas. Então a gente vai trazer esse assunto. Eu já vou então convidar aqui a nossa amiga, a Gisele Ramão, tá certo? Deixa eu convidar a Gisele aqui para acompanhar essa live de hoje. Gisele, você não tá aparecendo aqui para mim, tá? Eu acho que talvez você tenha que entrar aí novamente para que eu consiga puxar aqui você na live. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Só um minutinho. Já vou puxar a Gisele. Ah lá, agora sim, Gi. Eu mandei o convite aí para você. Só fico no aguardo para você agora aceitar o meu convite aqui para a gente começar essa live de hoje, então, com a nossa convidada especial. Toda semana a gente trazendo um assunto diferente que vai de encontro aí com o seu dia a dia, com as suas dificuldades. Enfim, são assuntos realmente relevantes para que você, é claro, faça essa comunicação do bem consigo mesmo, tá? Gi, já mandei o convite para você, deve ter chegado aí um convitinho, é só você aceitar para acessar a nossa live. Se você tiver com dificuldade, você me diz aí, tá? E a gente reinicia novamente aqui essa live, ou então eu mando para você novamente o convite, viu, Gisele? Faustino Campos está acompanhando. Boa tarde, Faustino. Olha só quem entrou ali, já viu uma carinha conhecida, Vandréia de Paula. Um beijo para você, viu, Vandréia? Acompanhando também a nossa live. Só tô aqui no aguardo da Gisele Ramão aceitar então o meu convite para ela acessar essa live junto com a gente e a gente poder então falar para vocês sobre esse tema legal que é sobre o emagrecimento e o que o nosso corpo explica sobre o nosso emagrecimento ou, né, sobre a dificuldade que às vezes a gente encontra em emagrecer ou aquelas pessoas também que são bem magrinhas. Não tá conseguindo entrar, Gi? Sai da live e tenta acessar novamente que eu vou ver se eu consigo puxar você aqui. Ok? Ah, agora sim, Gi. Aprovar. Boa tarde, Vandréia de Paula. Beijo para você, minha linda. Acompanhando de Rondonópolis, né, Vandréia? Olá! Agora sim. Consegui! Boa tarde, Gisele Ramão. Boa Bem, tarde. Gi? Como é que tá o som para vocês? O som tá ok aqui para o meu volume. É que para mim desconectou aqui. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha no meu fone, que eu tô sem fone. Fique à vontade, sem pressa, porque o assunto, a gente vai ter bastante assunto aqui nessa tarde, tá? Então fique bem à vontade aí, Gi, para que você também consiga responder as perguntas dos nossos amigos que estão acessando agora e que mais pessoas venham participar com a gente desse assunto tão... A Gi está falando aí de... Né, Gi? Pode repetir que eu não ouvi? Não ouviu? Então, a gente vai falando aqui para que façamos os testes. Você está falando aí de Santa Catarina, isso? Isso. Tá, Eu, agora eu, você... eu prefiro ficar sem fone, não tô conseguindo fazer funcionar. Ok, Estão conseguindo me tranquilo. ouvir bem? Estamos Me conseguindo ouve te ouvir bem? bem. Sim, sim, tá ok Ótimo, o seu áudio, tá certo? Tá ouvindo ótimo, então que agora, né, ótimo. Gi? Estou Então, ouvindo você. então seja muito bem-vinda, Gisele, nesse bate-papo. E é como eu sempre digo, não é apenas uma live, é uma transmissão, uma oportunidade da gente conseguir transmitir boa notícia, boa informação para as pessoas e, é claro, a gente conseguindo fazer isso, as pessoas também conseguem assimilar uma emoção boa dentro delas, que seja de transformação, mas também que seja, de certa forma, às vezes até de algum acalento. Enfim, fazer a comunicação do bem, que é isso que a gente quer. Tá? Esse é o principal Com objetivo dessas certeza. lives semanais. E hoje, como convidada, então, a Gisele Ramão. E eu quero que você se apresente, Gisele, para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Claro, quero começar te agradecendo, Ana, agradecendo a oportunidade de eu estar mostrando, né, um pouquinho do meu trabalho como analista corporal e também mostrando um pouco para o mundo desse universo, né, e para a gente poder entender como é que o nosso corpo pode falar tanto a nosso respeito. Tá aí, olha. Eu tô com você travando um pouquinho a imagem, Ana. Tá travando? Aqui tá ok, viu? Tá travando um pouco a imagem, mas
Ok, então podemos continuar sem problemas. Qualquer Deixem aí as suas mensagens, se tá ok, se não tá ok, estamos aqui, ok? E a gente quer a Tá, participação dos nossos amigos também nesse instante. Você falando, né, que o ok. corpo ele diz muito sobre a gente. Eu lancei essa perguntinha lá e teve aí a grande maioria das pessoas disse que não sabe que o formato do nosso corpo tem muito a ver com muitas situações que nos ocorrem, Gisele. Que história é essa? Explica melhor para gente o que o corpo explica. O corpo explica absolutamente tudo, Ana Paula. Qualquer assunto que você queira saber, que você esteja, qualquer problema que você esteja enfrentando na tua vida, o formato do teu corpo conta toda a tua história. Então você consegue identificar quais os traumas a pessoa teve, em qual momento da vida, porque eu já vou falar a respeito, né, de como que isso ocorre, mas é, o nosso sistema nervoso é quem dá essa modelagem para o nosso corpo. Então, aí dentro é que eu vou explicar tudo o que acontece, o porquê que algumas pessoas, como você disse, algumas pessoas são mais magrinhas, comem de tudo, não engordam, e outras pessoas Uhum. que parece que só de olhar para a comida já estão engordando, que é o meu caso. Então, assim, eu tinha muita curiosidade para saber por que que eu fazia inúmeras dietas e parecia que nenhuma funcionava. Funcionava num primeiro momento e depois deixava de funcionar. Eu acabava engordando tudo de novo e às vezes engordava muito mais do que eu tinha emagrecido e acabava me frustrando muito. Então, eu comecei a estudar a respeito disso também. Então, eu cheguei no Corpo Explica. E Olha, é o que eu quero trazer para vocês e eu quero contar para vocês tudo isso. pois Quero é, saber se a gente já tem alguma pergunta. uhum. Então, Gisele, porque geralmente a Alguma? gente, a Hum. gente cresce ouvindo, né, que a questão dos alimentos influencia, né, a questão, por exemplo, se eu faço ou não faço uma atividade física influencia. E é claro que a gente sabe que isso tudo tem o seu papel, né, nessa construção do nosso físico, da nossa saúde, mas tem muito mais além disso, né? Pelo que eu entendi Muito a respeito mais. desse assunto. Muito Tá aí, mais. ó. E olha, até porque é um Então, assunto bem interessante e a gente quer que vocês mandem perguntas, tá? Então fiquem à vontade aí para vocês tirarem dúvidas a respeito do emagrecimento ou que vocês são muito magros. Gisele, você falando que você tem dificuldades aí de às vezes olhar para o alimento e já está engordando. E eu sei, você me contou que você passou por uma experiência assim. Podemos dizer que você se superou em muitas questões e que você teve realmente um resultado fantástico com relação ao emagrecimento. Você pode explicar isso isso mesmo. melhor para a gente? Posso sim. Na verdade, eu sempre tive dificuldade para emagrecer, como eu falei, né? Eu sempre fui uma criança mais gordinha e eu nunca entendia por quê. Quando eu entrei na adolescência também, eu sempre fazia dieta, sempre me cuidava um monte, ia para academia, mas sempre estava igual ou, como eu falei, engordando. E entrei na fase muito o que que acontecia e acabei trabalhando com uma pessoa que ela era coach de emagrecimento. E ali ela começou a me dar algumas dicas de PNL, algumas dicas de como emagrecer. Só que foi bem superficial, mas com a ajuda dela, eu consegui emagrecer. Até vou falar o nome dela aqui, porque é bem importante. Ela é uma pessoa muito especial para mim, a Luciane Ribas. Ela é coach de emagrecimento. É uma pessoa maravilhosa e ela que me introduziu nesse mundo, assim, de querer transformar a minha vida. Uhum. Então, eu comecei a estudar um pouquinho, seguir as dicas dela e emagreci 15 quilos. Só que antes disso, eu já tinha eliminado 27 quilos porque eu entrei numa fila de cirurgia bariátrica. Eu estava pronta para fazer a cirurgia bariátrica porque eu pesava 120 quilos e eu não via outra alternativa para mim a não ser fazer a cirurgia bariátrica. Só que no processo ali, eles pedem que a gente emagreça um pouco, que a gente, né, se dedique para ver o comprometimento, né, da pessoa com a cirurgia, por ser uma coisa muito invasiva, né? E ali eu emagreci
5 quilos, assim, na primeira semana, e aí, no processo todo, eu emagreci 27 quilos. Quando a Lu entrou na minha vida, eu eliminei mais 15 quilos. E aí começou o meu processo, quando a Luciana entrou na minha vida, começou o processo de aprendizagem mesmo, porque daí eu comecei a me interessar em estudar a respeito, né? Porque até então eu só fazia as dietas, seguia o que me pediam, mas não estudava de fato para saber como acontecia. E ali eu comecei a despertar e estudar, e nesse processo todo, meu emagrecimento foi ficando mais tranquilo. Eu comecei a olhar para dentro e ver que tinham outras questões por trás do fato de eu não estar conseguindo emagrecer, que não era só a comida. Então, eu aprendi a olhar para a minha relação com a comida, que é uma coisa muito diferente de você comer para se alimentar, para você ter energia, do que você comer para preencher um vazio, né? Ou para fugir de alguma coisa. É diferente a fome emocional da fome real. Então, eu aprendi a identificar quando eu realmente estava com fome. Mas aí não tem nada a ver ainda com o Corpo Explica, o emagrecimento, né? O Corpo Explica entrou depois na minha vida e veio para fechar assim com chave de ouro todo o aprendizado que eu já tinha antes. Agora fala então pra gente quais são os tipos de corpos, né? Vamos dizer assim, é possível você olhar para uma pessoa e saber por que ela tem dificuldade em emagrecer ou por que a outra pessoa é tão magrinha, enfim. Como é que é feita essa análise do Corpo Explica? Porque eu sei que você faz esse tipo de atendimento, né? Você é analista corporal. E na prática, como é que é feito isso? Ana, funciona assim. Eu vou contar como que ocorre, né? Como que acontece, né? Como que é dado as formas dos corpos, né? Todo mundo tem um diferente. Tem aquela pessoa que é mais larga em cima, estreitinha embaixo. Tem umas que são todas redondinhas. Tem umas que são extremamente altas e magras. Tem 5 tipos de corpos, tá? São 5 tipos de Cinco tipos de corpos e eu vou corpos, hein, contar. gente? 5 tipos de corpos. Por que são 5 tipos de Prestem, ó, corpos? Porque nós temos desculpa, só um 5. minutinho, Gi. Chamando o pessoal para prestar bem atenção e ver se vocês se identificam aí, né? Num desses corpos que ela vai estar falando. E aí depois vocês colocam aqui pra gente. É bom que vocês vão conhecendo um pouco mais sobre vocês mesmos, tá? Então a Gi está falando que são 5 tipos de corpos, hein? Vamos ver qual você se encaixa aí. Vai lá, Gi. Bom, como que ocorre, né, a formação do nosso corpo? O nosso sistema nervoso, quando há a concepção, né, o nosso sistema nervoso é a primeira coisa que começa a se desenvolver no momento da concepção. Quando esse sistema nervoso, o cérebro, começa a se desenvolver, é uma ramificação, como se fosse uma fiação elétrica de uma casa, né? E aí, esses fios estão todos desencapados, né? No momento da concepção ali, até o momento do nascimento e o primeiro mês, ocorre uma coisa que a gente chama de mielinização do sistema nervoso. É o encapamento a bainha de mielina, que vai revestindo esses fiozinhos que é o nosso sistema nervoso. E cada fase da nossa vida ocorre esse encapamento, essa bainha de mielina, em uma região do nosso corpo, em cada momento da nossa vida. Isso ocorre até os 5 anos de idade, da concepção até os 5 anos. Por isso que eu digo que são 5 tipos de corpos predominantes, porque nós temos 5 tipos de traços de caráter que a gente chama na análise corporal. São os traços esquizoide da concepção até o nascimento, até um mês depois do nascimento, a fase oral, que é de um mês de nascimento até mais ou menos um ano e 2 meses, que é quando a criança já sabe falar, já está mais independente. O psicopata, eu vou pedir, gente, primeiro, antes de eu falar as nomenclaturas, eu vou pedir para vocês não associarem com nenhuma patologia clínica, tá? É só referências, por quê? Porque as mesmas pessoas que estudaram as dias e acabaram associando os nomes, mas não tem nada a ver com a patologia clínica, ok? O estudo apenas conservou esses nomes, mas não quer dizer Exatamente. que se trata apenas de uma patologia psicológica, viu, gente? Calma aí. Exatamente.
Exatamente. Então, o terceiro traço que se forma é o psicopata, que se forma dos 2 anos e meio até os 3 anos e meio, mais ou menos, que é a fase que a criança começa a interagir com as pessoas e perceber, né, que existem outras pessoas no mundo além do pai e a mãe, né? O próximo traço que se forma é o traço de caráter masoquista, que é no momento do desfraude, ali dos 3 anos e meio, mais ou menos, até os 4 anos, 4 anos e meio, dependendo da criança, né? Uhum. E o próximo traço que se forma é a última região que se mieliniza do sistema nervoso, é a região sacral, que a gente chama parte genital. Então, em cada fase nessas idades que eu falei, a gente sofre traumas, né? E são traumas, na verdade, não é. Quando a gente fala de um trauma que a gente sofreu, a gente não está falando da intenção do pai ou da mãe, ou de quem está fazendo a função pai e mãe, né? Que às vezes são crianças criadas pelos avós, por tios, né? Mas então, quem está fazendo essa função parental, né? Paternal ou maternal, é quem está corrigindo essa criança na intenção que a gente fala. E como o sistema nervoso registra a emoção, né? Uhum. Então, o nosso sistema ele está se formando. Está recebendo informação e ele está precisando associar isso com alguma coisa que ele já conhece. Quando ele não conhece, ele registra como uma informação nova e é um ponto de referencial lá numa situação futura, quando você estiver passando por uma situação semelhante, ele sabe como reagir. Então, é isso que acontece. Os traumas são esses que a gente chama, né? Agora, o que tem? Qual desses traços que eu falei que vocês acham que é o que mais tem dificuldade de emagrecer? Eu falei 5 traços, né? O esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e também o rígido, que eu não falei do rígido, que é o último traço que se forma ali. Falei da região sexual, mas não falei o nome do traço, que é o rígido. Uhum. Então, aí o pessoal que tá assistindo aí pode dar opinião para mim. Qual que vocês acham? Qual desses traços vocês acham que é o que mais tem dificuldade para emagrecer? Vamos lá, Gente, pessoal. vamos participar. Se vocês ouviram aqui o que a analista corporal ela está perguntando qual desses traços, desses 5 corpos, que vocês acreditam que a pessoa às vezes sofreu algum trauma naquela determinada fase da vida, né? Isso, Gisele? E que acabou, então, desencadeando a questão aí, né, de ter dificuldades do não emagrecimento. Tá? Qual dessa fase? Eu tenho aqui vamos dizer assim, uma sugestão, tá? Mas eu quero ouvir de vocês que estão participando aí com a gente. Se vocês prestaram atenção, vocês vão conseguir responder aqui. Quero a participação de vocês, hein? Tô aguardando. Vamos dar alguns segundos aqui para participar. Se ninguém falar, a Josi falou que é o masoquista. Masoquista? Olha, a Josi falou que é o masoquista. Vamos lá, gente, participem. Quem vocês acham que tem... vocês acham que tem mais dificuldade para emagrecer? Ô, Gisele, repete pra gente novamente, pessoal. Os 5 traços são esquizoide. Esquizoide. Fase 1, esquizoide. Fase 2, oral. Uhum. Fase 3, psicopatia. Uhum. Fase 4, masoquismo. Fase 5, o rígido. Tá aí, olha, são esses 5 nomes aí e a gente quer a participação de vocês. A Josi masoquista. Poxa, vamos lá, gente, fazendo a parte de vocês aí para a gente fortalecer a nossa live, tá? Afinal de contas, é um conteúdo riquíssimo. O povo tá meio desanimado, né? Exatamente, um conteúdo riquíssimo que a gente está trazendo para vocês aí, hein? Vamos lá, cada um fazendo a sua parte. A gente faz daqui, enviando para vocês, transmitindo essas informações importantíssimas, tá? E que são extremamente sérias aí e que a gente pode compreender um pouquinho mais a respeito de nós mesmos. A gente quer a participação de vocês também. Então tá, a Josi que deu uma sugestão. Ela disse que é a fase masoquista. Eu vou falar aqui. Seria a fase oral, Gi? Bingo! Ah, é? Sim, tá, Ana. É na fase oral que ocorre o trauma. Por quê? O que acontece nessa fase? Agora eu vou falar somente da fase oral, né? Por quê? Porque é a fase que mais
associa a dificuldade de emagrecer. E eu vou contar por quê, né? Olha, aí o pessoal começou Ali falou que é agora, ó. psicopata. Agora que o pessoal Salve, começou tudo a bom, entrar Glaucia? e É, ela participando falou que é oral. Lá da Flórida, é ela tá hora. na Flórida, né? Ela disse que é psicopata e Jarci acha que é 5, tá? E eu falei que é oral. Então, quem falou oral aqui, a Gláucia também é a fase oral, viu, A Gláucia? Gláucia também acertou. Vai Muito lá, bem. Gil, explica Então eu pra vou gente falar por um que é essa pouco, fase. vou explicar para vocês o que acontece nessa fase, né? A criança nasceu, não sabe falar, o que a criança faz? Chora, né? Então a criança, ela vai chorar. Porque ela tá com fome, porque ela tá com uma dor, porque ela tá com sono, ou porque ela quer um colo, enfim, a criança chora. E cabe aos pais identificar do que é aquele choro. Às vezes a criança tá lá chorando e tá com fome e a mãe vai lá e faz ela dormir. Pensa, como que essa criança vai registrar essa sensação? Poxa, eu tenho uma pessoa que precisa me atender, eu não sei andar, eu não sei falar, eu só sei chorar. E aí eu chamo essa pessoa chorando para atender o que eu preciso e eu venho aqui, ela me dá outra coisa. Então, essa criança se sente abandonada. Porque ela tem uma pessoa, ela viu que a pessoa está ali e a pessoa não deu o que ela precisava. Eu vou fazer uma ressalva aqui, quando eu disse que tem o traço oral, a gente tem dois tipos de traço oral. E não são os dois que têm dificuldade para emagrecer, tá? Uhum. Nós temos o oral da falta, que é nesse caso que eu estava contando, que a criança chora por uma coisa e recebe outra. Ou então chora, 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 chora e ninguém dá nada, não vem ninguém atender, não vem ninguém socorrer essa criança. Então essa criança ela vai se tornar um oral do excesso. Ela vai ter as mesmas características do oral, vai se tornar um oral da falta, perdão. Ela vai ter as mesmas características, o mesmo formato corporal, mas ela vai ser um saquinho vazio, né? Por quê? Ela vai ter o mesmo formato corporal, mas ela vai estar vazia. Por quê? Porque ela não teve aquela necessidade preenchida, né? E volto a dizer, não é a intenção do cuidador, não é a intenção do pai e da mãe, né? Que a gente está falando aqui, sim, da sensação que a criança, né, registra, né, nessa ocasião. Então, essa criança que ela virou o oral da falta porque não recebeu. E aí a gente tem o oral do excesso, que é aquela criança que chora porque está com uma etiqueta incomodando da roupa e aí vem alguém ali que cuida dela e dá uma mamadeira. Ou dá um colo e dá tudo para aquela criança e não deixa faltar nada, não deixa faltar amor, não deixa faltar carinho. Aquela criança que ganha de tudo e de mais, né? Ou às vezes até mesmo aquela criança que ganha de mais, mas não ganha aquilo que precisava. Por exemplo, tá com a etiqueta incomodando e recebe leite. Tá com fome e recebe e ganha carinho para dormir, entendeu? Então ela também vai se tornar um oral, mas do excesso, porque ela tá ganhando tudo o que ela não precisa. Entende? O outro é Então, porque ganhou de menos, porque não teve todas as necessidades atendidas, e esse é porque ganha demais. Então, o que vai ter dificuldade para engordar é o que tem excesso. Os traços de caráter, quando a gente está se desenvolvendo, todos nós identificamos, né, a sensação, qual é o sentimento relacionado àquilo que está ocorrendo. Por exemplo, o medo, o maior medo do caráter oral é o medo do abandono. Então, por que que às vezes as pessoas têm dificuldade de emagrecer e é oral, né? Todas as pessoas gordinhas, que têm o rosto muito arredondado, que tem uma cabeça bem arredondadinha, as mãozinhas curtinhas, uma pele que aparenta uma idade muito menor do que ela realmente tem. Tudo isso são características de um corpo oral. E aí, essas pessoas, o medo dela é esse medo de ser abandonado. Por quê? Porque foi a primeira sensação que o sistema dela registrou nessa fase de milinização. Foi o abandono. Então, uhum. esse é o registro dela. O que é abandono? O cérebro funciona da seguinte maneira: eu tenho que ter um referencial
para saber como eu funciono lá na frente. Se eu não tenho esse referencial, eu preciso construir ele, né? Então, esse trauma, o abandono, está registrado lá na nossa memória nessa fase da amamentação. Que a gente ou teve de mais daquilo que a gente não precisava, ou teve de menos. Então, a gente desenvolve, né? Essa característica de não conseguir emagrecer. Por quê? Agora eu vou contar por que que não se emagrece, né? Porque como a pessoa é oral, ela tem essa sensação de abandono, de vazio, né? Essa sensação de que parece que nada preenche. O oral é uma pessoa que ela é muito comunicativa, é uma pessoa que... Eu até tenho aqui as minhas anotações e vou dar uma coladinha aqui para vocês, para eu não falar bobagem, né? Os recursos desses traços são a comunicação, a conectividade e o sentimento. Gente, não tem como você falar não para uma pessoa que é oral. Geralmente, quando você vê uma pessoa bem gordinha, você não tem vontade de apertar as bochechinhas? Uma proximidade, né? É Exatamente, essa uma conexão. característica de... Exatamente, a gente se sente muito à vontade próxima a uma pessoa assim. Porque a pessoa, quando ela é muito Exatamente. magrinha, é como se, né, os ossos, às vezes, né, mais saltados e tudo Você mais, a gente sente quer uma... meio que repelir essa pessoa, né? Você tem Isso, medo. mas isso tudo é importante a gente dizer aqui para os nossos amigos que isso tudo está lá gravado no nosso inconsciente, viu, gente? Porque às vezes as pessoas falam, Exatamente. A não, mas gente eu não sou assim, eu não faço isso. é Mas o nosso sim. inconsciente, ele não engana. Né? E tá tudo gravado lá, Não, com certeza. mas preciso fazer outra ressalva aqui, Ana, também. Uhum. Por quê? Nós todos que estamos na fase adulta agora, nós todos temos os 5 traços de caráteres, tá? Nós somos uma combinação de traços, porque nós todos passamos por essas 5 fases. Só que depende da intensidade do trauma que você teve em cada fase, é que vai modelar o teu corpo. Por exemplo, o oral, ele teve traumas maiores na fase da amamentação, né? Uhum. Ele se sentiu mais abandonado, ele teve mais momentos de trauma nessa fase da vida do que nas outras. Então, todos nós somos uma combinação dos 5 traços, mas sempre a gente tem um que é o predominante, que a gente diz por quê? Porque ocorreu mais traumas naquela época de milenização, né? Então, mas os recursos, essa conectividade, essa vontade de estar perto, você se sente seguro perto de um gordinho. Você sabe que essa pessoa não representa uma ameaça. Essa pessoa, Uhum. ela tá ali, geralmente é uma pessoa muito simpática, geralmente é uma pessoa muito comunicativa. Então, e ela é assim justamente para quê? Para que as pessoas tenham essa vontade de pegar, de apertar. Geralmente são pessoas mais molinhas, assim, que nem eu. Então, assim, você tem essa vontade de estar perto, justamente por causa do formato desse corpo, né? Como você disse, tem algumas pessoas que você sente vontade de não tocar, que você tem medo, que parece que vai machucar, né? Dependendo de como você pega. Mas tudo isso tem relação com o momento que houve aquele trauma, né? E essas pessoas que não conseguem emagrecer por causa disso, é justamente por causa disso. Aí, o tratamento para quem não consegue emagrecer é fazer aquilo que eu fiz: buscar um coach, buscar uma constelação sistêmica, buscar resolver esses traumas lá do passado. Por quê? Porque isso está totalmente associado com o momento que a gente está aqui agora. A gente está vivendo. E o que que acontece? O porquê que a gente continua engordando por mais que tente fazer dieta? Porque você está vivendo na dor do teu traço, que é a dor do abandono. Porque provavelmente você está numa situação que você está se sentindo abandonado. Por mais que você, às vezes você está num relacionamento. Eu vou usar um relacionamento como exemplo. Por exemplo, uma mulher, ela espera, vamos supor, que espera flores, chocolate do marido. Mulher é mais romântica do que o homem. E o marido não tá nem aí, faz de conta que ela nem existe, porque ele é um esquizoidão, né? E ele quer estar no mundo dele e não lembra que ela existe e ela é uma moral. Que é quase que o meu caso com o meu marido. Ele é muito na dele e eu sou muito comunicativa e eu quero estar pegando, eu quero estar falando o tempo todo. E ele é meio desligadão, assim, né? Mas aí a gente conversou e aí eu falei para ele como eu gostaria de ser amada e ele compreendeu. Mas as pessoas que não têm acesso a essa informação, esse tipo de conhecimento, não conversa.
Não Uhum. conversa sobre as coisas que gosta, sobre as coisas que gostaria. E aí fica com aquele vazio, com aquela sensação de que a pessoa não está prestando atenção em mim. Eu não sou amada como eu gostaria. E aí o que que geralmente acontece? Essa pessoa ela busca uma fuga na comida e ela não percebe, né? Ah, mas eu me alimento certinho, eu como de 3 em 3 horas. Mas o que você come de 3 em 3 horas? Tá certinho e não emagreço. Tem alguma coisa no teu passado que tá te impedindo de emagrecer. Por quê? Porque você está buscando, você está associando a informação do presente com aquela associação, com aquela informação do passado, de quando o teu sistema estava se formando. Então você precisa se observar, identificar o que é que está, o porquê que você está comendo, ou uma balinha. Às vezes a gente faz a dieta e acha que uma balinha fora da dieta não vai fazer diferença. Mas para quem é oral e para quem tem essa dependência emocional, faz toda a diferença. Por quê? Porque o teu organismo vai absorver tudo no intuito de preencher aquela falta que você sente emocional. Olha como é interessante. Você às vezes não emagrece, por quê? Porque tu tá tentando preencher o teu emocional com aquele alimento e o teu corpo, tudo aquilo nessa tentativa de preencher essa falta. Entende? Então acaba absorvendo nutriente que não precisaria. Então, por isso que eu digo, o melhor tratamento para emagrecimento é curar a alma, porque todo excesso esconde uma falta. Isso a gente fala muito em constelação sistêmica, né? Todo excesso esconde uma falta. Então, se você for identificar, se você for estudar, analisar a vida de quem está tentando emagrecer, essa pessoa tem uma história, tem uma carga. Às vezes, claro, ocorreram outros traumas mais significativos e que de repente ela lembra. Eu também tive muitos traumas com relação à alimentação na minha adolescência, na minha juventude. E hoje em dia eu consigo entender o porquê de toda a dificuldade de emagrecer e tal, mas eu precisei ir lá atrás, na minha história, para poder curar essas feridas, para poder estar bem hoje, Uhum. né? Hoje em dia eu digo, eu só não tô melhor porque eu ainda não consegui dinheiro plásticas para corrigir, né, os 120 quilos aí que eu pesei, né? Mas eu hoje estou muito feliz com os meus 68 quilos e eu acho que eu fui muito vitoriosa por não ter feito a cirurgia bariátrica. E outra coisa muito importante que eu preciso falar para vocês que estão gordinhos e pensando em fazer uma cirurgia bariátrica, não faça. Não faça. Por quê? O oral, ele tem necessidade de falar, ele tem necessidade de se expressar, ele precisa fazer algo que tenha muita energia, que complete ele. Ele precisa estar no meio de pessoas que envolvam ele, que ele se sinta acolhido. É isso que vai fazer a pessoa emagrecer, e não uma cirurgia bariátrica, porque a cirurgia bariátrica vai tirar o único prazer que o obeso tem, que é a comida. E esse prazer é o prazer que está preenchendo aquele vazio, aquela dor que está escondidinha lá na alma que ele não quer mexer, entendeu? E aí você vai e faz a cirurgia bariátrica. E o que que vai acontecer com o teu corpo? Volta, Você né? perdeu. E pode Não é nem voltar, só né? isso. Também, né? Vai voltar. Com Uhum. certeza vai voltar. Se você for pesquisar, eu acho que mais de 50% das pessoas operadas com cirurgia bariátrica voltaram a ter praticamente o mesmo peso que tinham antes da cirurgia. Então, assim, por que que acontece isso? Poxa, não reduziu o estômago? Ah, mas o estômago é um músculo e cresce de novo. Certo, mas não é esse o problema. O problema é que enquanto você não resolver aqui, não adianta querer mexer em nada do restante. Porque tudo começa na mente. Uhum. Então, se você não tá com uma mente equilibrada, você não tá com a sua história equilibrada, com os traumas que você viveu, se você não coloca as coisas no seu devido lugar, é esse peso que você está carregando e ele só está sendo transmitido, né, visualmente para as outras pessoas, porque é o peso da tua alma, é o peso que você carrega. Então, às vezes, muitas vezes, é um peso desnecessário, né? Então, assim, a gente diz que o melhor tratamento não é cirurgia bariátrica, não é remédio, não é nada. O melhor tratamento é curar as feridas da alma.
É o melhor tratamento para emagrecimento que a gente conhece até hoje. Tá aí, Tem olha. alguma pergunta? Se alguém Tem quiser alguma fazer pergunta relativa? e se quiser fazer alguma pergunta, né, com alguma dúvida com relação ao que o Gisele falou, pode aproveitar esse momento aqui para lançar perguntas, tá? A comunicação do bem é isso, é poder deixar você esclarecido de muitos assuntos, inclusive esse que a gente está trazendo hoje, que é com relação ao emagrecimento e o que o nosso corpo diz com relação a isso. E olha, Gisele, eu já quero aqui falar para você que é um assunto extremamente interessante e foi muito forte o que você falou. E eu tenho certeza que por mais que muitas pessoas que nos ouviu aqui e às vezes falou, poxa, mas isso não faz sentido, nada a ver, eu nem lembro do que eu passei, do que eu vivi nessa fase, da fase oral, enfim, era muito pequenininho. Olha, gente, vocês tenho certeza que em algum lugar aí dessa mente está guardada alguma informação que levou a esse fato. E o mais importante é a gente dizer que não há culpados, né, Gisele? Não há culpados, tá? Não, a sua mãe não teve Exatamente. culpa se ela pecou na falta ali de um mamar, de uma alimentação que você necessitava, né? E muito menos você também, tá? Então não há culpados. Isso são Não há coisas. culpados nessa história. Exatamente. Exatamente. São coisas que É que, na verdade, ocorrem e que a gente, às vezes, até e esse preparo, e eu sempre falo, não há, ainda não há. Quando a gente quer ser pai e mãe, se pudesse ter aí um manual, né, que a gente pudesse estudar isso antes, seria fantástico, né, Gisele? Mas não existe. Só que é uma informação então, extremamente eu tenho. valiosa essa para quem está aí, por exemplo, vivenciando essa fase com um filho, para que ocorra mais atenção nessa fase oral, que realmente ela é muito, muito importante. Repete aqui para a É gente, muito Gisele, importante. qual que é essa fase? De que idade que a criança está nessa fase oral? Na fase oral é a partir de 1 mês de nascimento até 1 ano e 2 meses, quando a criança já se alimenta, já se Uhum. comunica, na verdade, né? Quando a criança já sabe dizer que tá com fome, que precisa comer, né? Então vai mais ou menos até 1 ano e 2 meses, mais ou menos, né? De 1 mês de nascimento até 1 ano e 2 meses, em média, né? Tá mielinizando do cerebelo até a parte aqui do coração, a parte do esôfago, da laringe, da faringe, essa parte, né, gástrica nossa, né? Que de entrada de alimento. Por isso que essa sensação de abandono, às vezes, também, né? Esse vazio que a gente às vezes sente, é essa sensação que a gente tem, né? Justamente por causa disso, porque entra tudo pela boca, né? Na fase Uhum. oral. Quando a criança está começando a conhecer esse mundo, o mundo dela é o mundo da mãe, né? Então ela começa a interagir com a mãe e tudo que ela recebe da mãe vem via oral, praticamente, ou afetiva, né? Então é essa sensação que ela tem de abandono, é justamente isso, né? É, essa fase, essa mielinização que está ocorrendo dessa região é que vai formar essas características orais que a gente chama. Viu, Gisele, deixa eu fazer aqui um adendo nessa informação, até porque eu tive a oportunidade de ser aluna da Cristina Cairo, que também faz um Sim, estudo fantástico de linguagem do corpo, né? Justamente na aula que ela explica sobre essa questão da obesidade, por exemplo, e tem sim, muito, tudo a ver com o que você está nos explicando também. Ela coloca uma informação que é muito importante para quem é pai, para quem é mãe, principalmente, que amamenta o filho, nem que seja na mamadeira, tá, gente? Para que as sim, mães elas olhem para os olhos da criança no momento da amamentação, tá? Tamanha a importância exatamente. da criança aí se sentir segura neste momento. Então, às vezes a gente tem mania, eu mesmo já aconteceu isso comigo, né, com um dos meus filhos, por exemplo, a fase que eu estava vivendo na minha vida, que eu estava sem uma pessoa para me auxiliar, né, e às vezes ali, ó, dando mamar para a criança e fazendo as coisas, entendeu? Cozinhando, fazendo um monte de coisa, e você acaba esquecendo de dar aquela atenção necessária para a criança naquele instante. E isso pode sim acarretar em várias situações. Agora, Gisele, você explicou tudo isso para a gente. Agora, como fazer? Eu sei que apagar um
complicado, mas como é que a pessoa pode superar essa questão da fase oral, já que você, no caso, a gente identifica qual é a fase que a pessoa ali teve algum trauma e por isso ela tem dificuldade, às vezes, de emagrecer. Mas como fazer, então? Qual que seria a sugestão? Então, a sugestão é justamente você procurar um profissional que faça constelação familiar, um profissional que trabalhe, um terapeuta que trabalhe com análise corporal também, que possa fazer uma análise detalhada do teu corpo, porque vai dizer exatamente todos os traumas que você tem, porque vai fazer uma análise detalhada, vai avaliar todo o teu corpo e vai dizer, olha, você precisa resolver questões aqui, aqui e aqui. Então, de acordo, como eu falei, né? De acordo com o formato do corpo, eu sei, por exemplo, se a pessoa tem medo de ser traída ou se tem uma propensão a trair mais, que a gente até tinha levantado lá Uhum. a Mas você sabe que bandeira várias de pessoas poder me ter sessão. mandaram mensagens que ainda querem ouvir esse assunto, hein? A gente vai trazer numa outra Olha, oportunidade. interessante. A gente pode montar outra live aí, de Será, repente, hein? para poder falar sobre o assunto, porque é Uhum. muito interessante. E como eu falei, né, todas essas informações estão gravadas no nosso sistema nervoso, quer queira ou não, a gente lembrando ou não, elas estão lá. E esses são os nossos referenciais para hoje. Então, todas as situações que a gente tem hoje na nossa vida, a gente busca referencial quando a gente nasceu, nos nossos primeiros 5 anos de vida. Porque é ali que está formando realmente o teu caráter. Então, isso tudo envolve o sistema familiar, que é onde você foi criado, né? Então, a maneira como você foi criado, como você foi educado, isso tudo interfere nesses traumas. Então, é por isso que a gente aconselha muito buscar uma constelação familiar e sistêmica. Por quê? Trabalhar justamente essa questão de perdão, porque às vezes você diz assim, ah, mas como é que eu não lembro do trauma, eu não tenho raiva de pai, de mãe ou de quem cuidou de mim. Não é essa a questão. Essa é a questão, você ressignificar isso, porque às vezes você está vivendo na dor desse traço, que é você, ai, poxa vida, todo mundo me abandona, ou então se eu não faço as coisas direito, ninguém fica perto de mim, e você vai ficando cada vez mais deprimido, porque você está vivendo na dor desse teu traço, entende? E aí a gente aconselha buscar uma constelação familiar e sistêmica, uma análise completa, justamente para que você possa trabalhar essas questões e saber colocar cada questão no seu devido lugar, conscientemente, para que quando você for ter uma nova experiência que te cause aquela dor, opa, eu estou dando um novo significado, então já não é mais assim. Então eu posso fazer diferente. Então isso é ressignificar. É você dar um novo formato para aquilo que te aconteceu, né? Você não precisa carregar esse peso sempre. Você pode transformar aquela dor em algo que seja um aprendizado para que você, lá na frente, quando precisar de um referencial, você saber que você saiu bem aqui. Então, seguir melhorando daqui para diante. Uhum. Olha lá, Jô, você está falando aqui pra gente. Eu lembro de todos Tá os valendo o traumas, comentário dela. isso, e lido com ele todos os dias, e sei que são quem são os culpados, né? Tá aí, olha. Então, minha amiga, aí é muito importante a constelação familiar, por quê? Porque a gente tem que aprender que, assim, agora saindo um pouquinho da análise corporal e tratando aqui do tema da Josi. A Josi é minha amiga pessoal já há bastante tempo, eu conheço ela, eu sei bastante de alguns traumas dela também. E agora, minha amiga, que você está aqui aproveitando, que faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, quero aproveitar e falar diretamente para você. Jô, quando a gente tem um trauma, quando a gente sabe quem é o culpado, o ressignificar não é você punir essas pessoas, é que você está carregando um peso que não deveria. E isso é ressignificar, sabe? É você pegar esses traumas, essa situação e reagir de uma maneira diferente. Você tem que pensar da seguinte maneira: aquela pessoa que fez aquele trauma em você, que agiu daquela maneira, ela agiu daquela maneira por N razões, pelo sistema de onde ela veio, pelo comportamento, pelo caráter que ela tem, por todo o sistema que envolve ela. Então, era aquilo que ela sabia ser naquele momento. Claro, nós temos percepções, então, nós temos percepções diferentes. Às vezes, se estivermos num carro
e a gente vê um acidente, você vai reagir de uma maneira diferente da minha, porque nós viemos de um sistema diferente. E uma mesma coisa de uma perspectiva diferente. Então, aquela pessoa que te gerou um trauma, que te gerou uma dor muito grande, era aquilo que ela sabia ser naquele momento. E você não precisa carregar essa culpa. O ressignificar é você dizer, tá bom, aconteceu isso, que ótimo, agora eu estou mais forte, e lá na frente, quando eu precisar passar por uma situação dessa, opa, eu vou reagir diferente do que eu reagi lá e não vou deixar que aconteça de novo. Porque você já aprende a identificar aquela situação para não sofrer de novo. O que você não pode é se fechar num casulo, é se trancar num mundo aonde você acha que todo mundo tá ali e acaba querendo te atingir, porque na tua mente todo mundo tá te atingindo, entende? Então, assim, isso é o ressignificar, é você colocar as pessoas e as coisas no seu devido lugar e não carregar mais um peso que não é teu. Era isso que eu queria falar. Tá aí, olha que lindo, Gisele. Parabéns pela colocação e por trazer elementos, né, a respeito do Corpo Explica. Para quem não sabe, o Corpo Explica surgiu como, Gisele? Fala um pouquinho mais para a gente. E eu ia pedir para você também dar pelo menos os outros corpos aí que você falou, do 5, que a gente acabou entrando bastante nessa questão do oral, por conta. Mas dá uma dica aí para a gente, então, sobre os demais corpos, né? Para que as pessoas se liguem aqui e, de repente, consigam se identificar em alguns deles. Bom, vou responder a tua primeira pergunta, que era para eu falar um pouco mais de como surgiu o Corpo Explica. Na verdade, a análise corporal, ela começou a ser estudada por um seguidor, vamos dizer assim, de Freud, que era o Wilhelm Reich, né? Ele que desenvolveu a análise, assim, a análise corporal em si. Então, se alguém quiser procurar os livros dele, ele tem muitos livros na área e são muito bons e você consegue, assim, tipo, muitos os corpos, você consegue ter uma visão bem ampla de como é o caráter de cada pessoa de acordo com cada corpo. Isso é muito bacana. Mas o corpo explica mesmo essa formação que a gente tem é um Paulo, né? São a Vanessa Cisnik, eles são os fundadores do Corpo Explica no Brasil. E eles começaram a ensinar a técnica de avaliação corporal justamente para as pessoas poderem saber dessa informação, né? Para elas poderem entender como a mente delas funcionava de acordo com o formato do corpo. Então, eles estão aí, a gente tem, já estou dizendo a gente, porque meu intuito é trabalhar na escola do Corpo Explica, porque eu amo esse universo, eu amo análise corporal, é uma coisa muito, muito interessante, e você realmente consegue conhecer as pessoas e a maneira como elas funcionam. Você consegue entender as pessoas, e principalmente las porque quando você entende, você consegue saber como aquela pessoa se sente ou pelo menos imaginar como ela se sente, porque você sabe que ela é daquela maneira, porque está gravado nela, né? Você me perguntou mais uma coisa que eu acabei Sim, esquecendo, porque para você muita dar coisa. uma Vou falar dos dica outros. para a gente das características de cada corpo. Por exemplo, né, você nomeou os Tá, corpos aqui para a gente. Agora, qual que é a sim. característica de cada um? Para ver se a gente consegue aí se encaixar em algum deles. Vamos lá. O esquizoide é o traço que é aquela pessoa mais magra, mais alta, tem aquelas juntas mais proeminentes, assim, parece aquela pessoa que não encaixa, né? Parece uma pecinha de Lego que não encaixa direitinho. Essa é a característica do traço esquizoide. O oral são os mais redondinhos, que tem essas características mais fofinhas, mais, né, a pele mais molinha. O masoquista é aquele que é um corpinho mais quadrado, geralmente é mais larguinho em cima, mais um pouco mais estreito o quadril e a perninha abre para fora, assim, sabe? A gente chama na análise corporal do pezinho de pinguim, porque geralmente abre para fora o pé, né? Uhum. Então, esse é o masoquista. Eu pulei o psicopata, gente. O psicopata é aquele corpo que é o triângulo invertido. Ombros muito largos, o quadril bem mais estreito e as pernas bem finas, tá? Esse é a característica do corpo do psicopata.
O traço de caráter rígido são aquelas pessoas que têm aquelas curvas bem desenhadas, olho bem desenhado, são traços mais definidos. É aquela pessoa que ela não vai para academia, mas ela tem os músculos bem desenhados, bem aparentes. Essas são as pessoas que têm o traço rígido, que a gente chama. Então, essas são as Uhum. 5 características dos 5 corpos aí, né? São 5 tipos de corpos. O bem desenhadão, aquele que é mais quadradão, aquele que é mais triangular, o mais gordinho e aquele que é mais fininho e compridinho. São os 5 que a gente tem aí que são os predominantes, né? Mas todos nós não somos um único traço. Volto a reforçar, todos nós temos os 5. E todos nós temos a combinação desses 5, das 5 dores e dos 5 Uhum. recursos. É bom que a gente aprenda a viver no recurso de todos eles, porque cada traço tem um recurso e é um melhor do que o outro, gente. Eu amo ser oral. Por quê? Vocês perceberam que eu não calo a boca, né? Eu adoro falar. Eu acho que eu Comunicação, tenho um pouco do oral, eu tenho um pouco do oral, do você é bem esquizoide, oral. viu? É, já que a gente Sim, traz aí, você é uma né? mistura bem boa. Exatamente, Você é uma mas mistura bem boa. eu devo ter também esquizoide, enfim, Sim, várias coisas todos aí. nós. Mas aí, assim, para você saber quantos por cento de cada traço que você tem, né? Para você saber, você precisa contratar uma análise corporal. E você precisa dizer, olha, eu quero fazer a minha análise, você paga pela análise, e aí você vai ter uma anamnese da alma, eu diria, assim, sabe? E Porque olha, vai vir e vale tudo, super a tudo pena, mesmo. né? Para a gente poder se conhecer um pouco Vale. mais. Porque se a gente não se conhece, a gente vai penar a vida inteira e às vezes tentando resolver situações e problemas ou conflitos que parecem intermináveis, justamente porque a gente não para se conhecer mais. Fazer essa Exatamente. A gente, comunicação do bem com a gente mesmo, tá? Então, exatamente. eu vou, inclusive, Gisele, o pessoal que se interessou aqui pelo assunto, ficou interessado também na questão da análise corporal, a gente vai estar deixando o contato aqui da Gi, né? Para que você entre em contato. E por que não? Dá para fazer à distância. Dá para fazer à distância, dá para fazer por vídeo, dá para fazer por foto e pessoalmente. Pessoalmente é muito melhor porque você consegue ver, porque às vezes por foto, ângulo, iluminação, às vezes te engana um pouco para você dizer, olha, você é tantos por cento desse traço, tantos por cento desse outro. Mas não impede de uma análise, com certeza. Se você mandar uma foto num ângulo bom, a gente consegue fazer por foto, mas o melhor mesmo é presencial. Mas por vídeo também é assertivo tanto quanto presencialmente. São as melhores formas, vídeo e presencial. Tá aí, olha, que bacana. A Gi contou para a gente um pouco da história dela, né? Como é que ela chegou também no Corpo Explica. Ela emagreceu 37 quilos, não é isso, Gi, que você falou? Mais 37? ou menos. Na verdade, ao total foram Total, né? 52. Cinquenta e Ao dois total quilos. foram 52. De 120 quilos você passou para 68. Isso mesmo. Tá aí, olha, gente, que bacana, né? Uma experiência que ela vivenciou e que realmente faz todo sentido. E eu falo que faz mesmo, Gi. Eu, do início do ano para cá, eu quase 10 quilos, tá? Do peso que eu considero ideal para mim, que eu sempre tive. E aí, é claro, com essa pandemia e tudo mais, eu aí entrei no meu casulo, mas eu consegui me ressignificar, né? E consegui, graças a Deus, voltar ao meu peso ideal. Quer dizer, eu perdi aí 9 quilos também, viu, Gi? Quando eu mudei a minha cabeça, quando Parabéns. eu observei o que estava Exatamente. acontecendo comigo. Então, não era nem a questão da alimentação, porque aqui em casa a gente sempre mantém alimentação muito saudável. Só que era a minha cabeça que não estava legal também, tá? E aí, é claro, Exatamente. quando a gente consegue, a gente alcança um objetivo melhor também, né? Então, é muito importante que a gente se conheça, tá? E são ferramentas que a gente tem, as terapias são ferramentas para que a gente consiga justamente entrar no do autoconhecimento e que faz a gente depois, viu? Conhecer mais ainda. Obrigada, viu? Quero te agradecer imensamente aí por esse tempo que você cedeu para estar passando essas informações valiosas. A live vai ficar aqui gravadinha, vai estar lá no Instagram também, para que as pessoas consigam acompanhar esse conteúdo tão valioso,
né, que a Comunicação do Bem traz toda semana e hoje com a sua presença aí. Quero agradecer também as pessoas que assistiram aí do outro lado, né, os meus amigos do Facebook, os amigos da Gi também. Muito obrigada pela audiência, tá? Gi, muito obrigada. Um beijo enorme. Prazer falar contigo. E a gente vai Eu que deixar o seu agradeço contato pelo aqui. convite. Obrigada. Eu que agradeço, Ana. Agradeço o pessoal também que assistiu, os meus amigos também que participaram aí. E dizer para divulgar, gente, porque é um assunto muito importante. É muito importante que a gente aprenda a olhar para dentro, porque quando a gente aprende a olhar para dentro, todos os problemas de fora se resolvem. É como se a gente Gostaria de achasse agradecer por você, dentro, né? principalmente, né? Daí a Liz. Meu Deus, eu não posso deixar de, de agradecer a Liz, né? A Ela está Liz que aqui nos acompanhando. Uhum. A Liz está. colocou a Liz, gente em beijo, contato. meu amor. Obrigada por essa comunicação aí que aconteceu entre a gente. Olha aí que legal. A Ó, Liz a Liz também acabou de dando um falar também, depoimento, né? eliminei. Isso, eliminei Eliminou peso, pesos, eliminando eliminando emoções. emoções. Tá vendo, gente? Tudo a É ver. exatamente Uhum. isso mesmo. Quando a gente se livra de pesos, né, que a gente não precisa carregar das emoções, o peso do corpo vai embora, gente. É automático, eu garanto para vocês. Ô Marili, obrigada, querida. Olha, mandando aí o parabéns, muito obrigada. Claro, a gente tem que agradecer Obrigada. por esse conteúdo. Afinal de contas, a gente traz um conteúdo precioso para vocês. Muito obrigada, então, por vocês retribuírem aí do outro lado, tá? Obrigada. Beijo, Marili. Lias Vilas Boas, um beijão. Ela disse que está super orgulhosa, com certeza, tá bom? Obrigada, Obrigada, Liz. minha Tá amiga. tão distante, ao mesmo tempo a gente parece que tá todo mundo junto, né? Todo mundo próximo Sim aí. mesmo. Beijo, muito obrigada mais uma vez. Obrigada pelo Obrigada. conteúdo importante aqui. Perdão, Gi, a Gi ia agradecer mais uma vez. Mas olha, gente, quero agradecer muito a presença de vocês na Comunicação do Bem. Hoje a gente fazendo essa live aos sábados. Geralmente a gente está aqui durante a semana. Ó, semana que vem já quero convidar assuntos mais aí nas nossas redes sociais, sempre colocando para vocês aqui um tema interessante para que você participe com a gente e, é claro, faça essa comunicação do bem, tá? Com vocês mesmos e também com o seu próximo. Beijo grande a todos vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.